Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Vitrine. E hoje, na Vitrine da Vida, teremos um vídeo especial falando da autofagia, um processo celular muito importante na renovação de estruturas do corpo. E esse vídeo é parte de um plano de ensino das disciplinas de Biologia Celular do período 2021 da Universidade Federal de São João del Rei, a culpada da falta de vídeos nesse canal. Lecionada pelos docentes Paulo Henrique de Almeida Campos e Raquel Alves Costa. Afinal, já que era necessário um upload no YouTube, já fiz também um conteúdo para o canal, beleza? Então, bora lá. Roda a vinheta. Bom, iniciando dando uma visão geral sobre a autofagia, é o processo em que o corpo usa um mecanismo de fagocitose presente nas células, que é feito por englobamento de partículas sólidas, para digerir estruturas das próprias células. E funciona para obter nutrientes quando o corpo carece de alimento e reservas energéticas, como a glicose e lipídios de armazenamento. E também quando há necessidade de eliminar algumas células, que podem ser sadias ou tumorais, uma vez que, após eliminadas, se deve reciclar suas organelas e outros conteúdos. Porém, esse processo não deve ser confundido com a autólise, que é literalmente a autodestruição da célula, uma vez que a autofagia serve mais para a manutenção do maquinário celular. O processo de autólise tem o intuito de auxiliar em vários outros processos, que são, por exemplo, no crescimento celular, uma vez que o crescimento celular requer um equilíbrio muito bom para evitar tumores e anomalias, para a diferenciação das células, onde as células se especializam formando tecidos com funções distintas, sendo necessário a digestão de partes desnecessárias para aquela determinada função, e também na homeostase, que é o equilíbrio natural entre a síntese e a degradação e o reciclado dos produtos celulares, funcionando principalmente para redistribuir nutrientes em caso de desnutrição. E nesses casos, quando o corpo permanece em jejum, é quando o corpo se encontra em ausência de alimento e se inicia, primariamente, a gastar algumas reservas de energia, iniciando pela mais simples, que é a dos açúcares, que geralmente está no corpo em forma de glicogênio. Após isso, são gastas as reservas de gordura, os lipídios, que servem realmente para esse propósito. E por último, as proteínas, onde começa a autólise. Porém, ao contrário dos açúcares e lipídios, as proteínas não têm um papel energético como função principal, funcionando mais de maneira estrutural e funcional em todo o corpo. Assim, nesse caso, o processo de autólise deve ser bem seletivo quanto a quais partes devem ser digeridas, para causar o mínimo de danos possíveis ao funcionamento do corpo, usando partes mais degradadas e menos vitais, o que pode ter propriedades terapêuticas e curativas, que vamos abordar mais para frente no vídeo. Falando um pouco da história desse processo, a autólise foi reconhecida nos anos 1970 por Daniel Klonsky, pesquisador da Universidade de Michigan, Estados Unidos. A autofagia passou por 3 décadas sendo vista como um segundo processo de autólise, que é o processo de morte celular. Por essa razão, foi chamada de morte celular programada tipo 2, para diferenciar da apoptose, ou morte celular tipo 1, muito mais estudada. Pode-se dizer que a autofagia antecede a morte celular ou que é cruzada à morte celular. Mas hoje não é correto afirmar que a autofagia seja um tipo de morte celular, pois sua existência está melhor associada à resistência, sobrevivência e reciclagem de nutrientes no corpo. Os genes que controlam a autofagia começaram a ser identificados em 1997, inicialmente em leveduras, organismos celulares empregados na fabricação de pão, vinho, cerveja e álcool combustível.
A partir dos genes, os especialistas conheceram quais são e como interagem as proteínas que levam adiante esse mecanismo flexível de reciclagem de componentes celulares. E o biólogo pesquisador japonês Yoshinori Yosumi foi premiado em 2016 com o Prêmio Nobel de Medicina pela sua investigação relativa à autofagia. Agora, se aprofundando mais nesse processo no âmbito de funcionamento celular, a autofagia é um processo bem parecido com a fagocitose, sendo esse conhecido como autofagocitose, começando com a criação de uma vesícula a partir do retículo endoplasmático liso, que nos humanos tem de 0,5 a 1,5 micrômetros, com a organela obsoleta sendo envolvida em uma membrana, criando um envelope chamado autofagossoma, com o exterior formado de lipídios, possuindo o conteúdo para ser digerido em seu interior. Em seguida a isso, funde-se a um endossoma, que irá endereçar a vesícula para ser digerida. Recebe também um lisossomo vindo do complexo de Golgi, recebendo enzimas hidrolíticas, feitas para realizar a digestão do conteúdo da vesícula. E já com as enzimas, se inicia a degradação do produto pela ação das mesmas. Assim, podendo usar novamente os aminoácidos e outros componentes básicos desse produto, geralmente uma organela, para reformar o corpo e obter energia. Essa síntese de proteínas feitas a partir do resultado de digestão celular para a obtenção de compostos de energia e estrutura são feitos principalmente nos hepatócitos, células de tecidos do fígado. Também já foram identificadas várias proteínas diferentes em células de leveduras e de animais que participam do processo. Porém, por ser algo mais específico, irei deixar a parte de funcionamento das proteínas de fora, para não estender muito o vídeo. Porém, o texto sobre os processos das proteínas da autólise está no primeiro link na descrição do vídeo. E para finalizar essa visão geral do processo, iremos falar sobre os dois tipos de autofagia, que é a seletiva e a não seletiva. Na autofagia não seletiva, uma porção do citoplasma é sequestrada nos autofagossomos, e geralmente acontece em condições de privação alimentar, quando os nutrientes externos são limitados, usando-se do jejum prolongado ou do corte de glicose a longo prazo. Os metabólitos derivados da digestão do citoplasma capturado podem ajudar a célula a sobreviver. E na autofagia seletiva, cargas específicas são empacotadas dentro dos autofagossomos, que tendem a conter menos citoplasma e mais esse tipo de produto que está sendo digerido. E a sua forma reflete a forma da carga desse produto. A autofagia seletiva medeia a degradação de mitocôndrias, ribossomos e retículo endoplasmático, que está debilitado ou indesejado. Em células como os neurônios, hepatócitos e células musculares cardíacas, os fagolisossomos não completam a digestão total da organela, sendo convertidos em corpos residuais. E com o avanço da idade, esses corpos formam pigmentos de inclusão que são acumulados no citosol. A autofagia também possui outras funções biológicas, além de participar do processo natural de reciclagem de estruturas. Em algumas condições fisiológicas, pode ocorrer um aumento da autofagia, como, por exemplo, nas glândulas mamárias, quando termina a lactação, pois há um aumento no número de células para produzir leite após o parto. Quando o período de lactação termina, ocorre a destruição autofágica dos restos de secreção e das organelas não mais necessárias. A autofagia também trabalha na remodelação de ossos durante o crescimento e em outros casos menores. Agora, voltando à parte nutricional e de bem-estar, a autofagia comprovadamente ajuda na perda de peso e equilíbrio da massa muscular,
bem como protege contra doenças de Parkinson, Huntington e certas formas de demência. E também parece ser benéfica no controle de infecções, bem como na proteção contra a inflamação excessiva, onde, apesar de não terem estudos conclusivos em humanos, possuem diversas evidências de serem verídicos, por algumas pesquisas já realizadas e também diversos estudos em camundongos. O tempo estimado em humanos para início da autofagia é de 16 a 18 horas para mais. Porém, esse processo não deve ser feito continuamente. É necessário que se permitam às células se reconstruírem e rejuvenescerem. Isso ocorre durante a fase de realimentação. Por isso, o jejum cíclico e a alimentação balanceada são tão importantes, fazendo mais sentido quando são feitas em conjunto. Sempre procure a ajuda de seu médico ou nutricionista, principalmente pessoas com hipoglicemia, hipertensão ou diabetes, antes de iniciarem algum procedimento do tipo. Um ótimo vídeo falando sobre o jejum é o da Ana Bonassa, divulgadora científica e pesquisadora da USP, especializada nesse assunto, que participa do canal Nunca Vi um Cientista, cujo vídeo também está na descrição. E para quem chegou nesse vídeo com o intuito de perder peso de maneira rápida, é recomendado treino supraaeróbico ao estilo HIIT até 3 vezes por semana, que irá queimar a reserva de glicogênio de maneira rápida e que terá efeito de emagrecimento com alta velocidade. Sobre outras formas de induzir a autofagia, que não o jejum, também é possível chegar a esse resultado somente com a privação de nutrientes, principalmente a glicose, apesar de aumentar o tempo necessário. E sobre medicamentos que induzem a autofagia, já estão sendo estudados alguns compostos químicos que estimulam esse tipo de mecanismo do corpo. Alguns são extraídos de raízes, folhas secas, cascas de alimentos, porém ainda não se tem exatamente as suas ações no corpo humano. Mas essas descobertas já abriram caminhos para que, futuramente, se descubram os efeitos exatos no seu combate ao envelhecimento e outros tipos de doenças. O resveratrol, composto antioxidante natural encontrado na casca de uva, vinho tinto e frutas vermelhas, e nos chocolates amargos, parece ter efeito sobre a vida e a morte das células, apresentando um efeito anti-envelhecimento em células saudáveis. Em estudo com ratos, o consumo de fontes de resveratrol associados à restrição calórica mostrou-se como forma eficaz de indução da autolimpeza celular. E esse foi o Vitrine da Vida dessa semana. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Confira mais conteúdos nos cards e nos links da descrição. Até a próxima!